Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 17, que diz: Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Bom, queridos, aqui estamos diante de um princípio básico do Evangelho, não? Não adianta você conhecer o que Deus espera de nós, a vontade de Deus, o caminho da vida, o caminho do bem, o caminho da paz, se você não pratica. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, saber todos os versos, saber todos os princípios e valores. Se você não coloca em prática, isso de nada lhe servirá. Você pode conhecer pouco e colocar tudo em prática, é melhor do que você conhecer muito e não colocar quase nada em prática. Veja, nós conhecemos o exemplo de Abraão, que pela fé ouviu uma voz de Deus, saiu da sua terra e andou milhares de quilômetros, só por ouvir a voz de Deus. Nós precisamos seguir o exemplo de fé dessas pessoas, e aqui nós temos um chamado de Jesus para viver em humildade, um chamado para servir, um chamado para ajudar, para se importar com as pessoas. Sair desse nosso egoísmo e olhar para o próximo com carinho e com amor. E agirmos em prol do benefício das pessoas. Nós somos chamados a isso. 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz que o amor de Cristo, que Ele nos amou tanto, deu a vida por nós, tem que nos constranger a viver esse evangelho. Porque Jesus viveu ele por nós. E nós devemos viver esse evangelho pelo bem das pessoas e para honrar a Deus. Que o amor de Cristo possa te constranger. Salmo 19 diz que os preceitos, os valores, os princípios do Senhor são retos, alegram o coração, como Jesus está dizendo que felizes serão se vocês os praticarem. O mandamento do Senhor, continuando o Salmo 19, diz: é puro, ilumina os nossos olhos, são mais desejáveis que o ouro. Então nós precisamos ter esse desejo de aprender e crescer cada vez mais. E em guardar os mandamentos do Senhor, há grande recompensa. Jesus nos diz, a sua parábola, em Mateus capítulo 7, que quem ouve as suas palavras e tem essa preposição, e as põe em prática, eu o compararei a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então todo ser humano está construindo uma casa, né, que é a vida da pessoa. E a gente está construindo essa casa na rocha, sobre a rocha, tendo uma rocha como fundamento, ou não tem fundamento nenhum. O fundamento da vida da pessoa é a areia. Qualquer abalo, qualquer impacto, qualquer desafio que a vida tão recorrentemente nos traz, faz a pessoa totalmente perder o chão. Se ela perdeu o chão é porque não tinha um chão, não tinha uma rocha. E Jesus está dizendo, que rocha é essa que nós precisamos para edificar a nossa vida? É ouvir as palavras que Jesus nos ensina e colocá-las em prática. Se fizermos isso, quando vir a tempestade, e Jesus diz que a tempestade vem tanto sobre a casa firmada na rocha, como com a casa firmada na areia. Vem sobre as duas. Então a diferença, como é pregado em algumas igrejas aí, não é que a tempestade não vem sobre a vida daquele que serve a Deus. A tempestade vem sobre as duas casas, mas uma permanece de pé e uma cai por terra. Então a nossa decisão é se a gente vai ficar de pé. Nós ficamos de pé praticando o Evangelho. Então a verdadeira sabedoria da vida é conhecer o caminho da vida, que é o que estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho, aprendendo com Jesus, ouvindo as palavras dele. Então, a primeira coisa, você tem que conhecer o caminho da vida. Porque sem conhecer, como é que você vai viver esse caminho? Primeiro você conhece o caminho da vida, então você segue esse caminho, põe ele em prática. Então são duas coisas que nós temos que fazer. Esse áudio aqui que você está ouvindo pode ser muito útil, mas também pode não servir de nada se você não colocar em prática. Então, o primeiro, ouvindo áudio, você está fazendo apenas um passo.
E um passo que sozinho de nada adianta. Então, primeiro passo, você ouve, como Jesus vivia dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você ouve e então põe em prática. E aí Jesus diz, feliz você será fazendo isso. Então Jesus indica aqui nesse texto que muitos não conhecerão, né? Agora que vocês sabem essas coisas, ele diz, muitos não sabem, e aqueles que sabem e não colocam em prática. Ambos estão com problemas, enfrentarão muitos problemas quando as tempestades vierem. Então, queridos, há essa ênfase no Evangelho de colocar em prática. Você pode ser um exímio conhecedor da Bíblia, isso pode não significar nada. Como o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, ou seja, ritual nenhum, cerimônia nenhuma, adoração nenhuma, conhecimento nenhum, vale coisa alguma, mas sim a fé que atua por amor. Então você tem que ter uma fé conhecendo e tem que atuar por amor, não de forma mecânica, não de forma por mera imposição ou coerção, não, você tem que agir por amor. Tiago capítulo 1 nos diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas pessoas se enganam porque somente ouvem. E aí termina de ouvir e vai brigar com a vida, brigar com o próximo, causar problemas para os outros e para si mesmo. E aí a pessoa simplesmente está se enganando. Não adianta de nada. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, como eu tenho falado, a lei perfeita, a lei do Evangelho, ela liberta, ela não escraviza. A lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado, feliz no que fizer. Então a nossa fé, queridos, tem que ser acompanhada de obras. Como diz Tiago capítulo 4, aquele, pois, que sabe fazer o bem, sabe, nós vimos o exemplo de Jesus lavando os pés, servindo, você tem o seu interesse e o interesse da pessoa, você se importa, não, eu vou ajudar a pessoa a ser feliz, a realizar esse objetivo dela. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, Tiago nos diz, comete pecado. Você tem aprendido sobre humildade, sobre servidão, você tem aprendido com Cristo. E você não vai fazer? Olha, você está se omitindo de fazer algo que você sabe que é bom. Então faça, querido, faça. Porque isso só vai render para você benefícios. Veja que Jesus está te ensinando o caminho da felicidade. Muitos querem ensinar 1001 caminhos da felicidade. Tem tantos livros de autoajuda. E Jesus está dizendo, seja uma pessoa que faz o bem às pessoas. Porque se você faz o bem às pessoas, a imensa tendência é que façam o bem de volta e você vai se sentir bem com você mesmo. Você vai olhar para o espelho e vai se ver mais e mais naquele espelho a face de Cristo. Você se parecendo com Jesus, honrando a Deus, e o Pai vai se alegrar contigo, dizendo, servo bom e fiel. Você tem sido fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Continue crescendo, continue colocando em prática, continue vivendo o amor, porque aquele que semeia, colhe. O Evangelho, queridos, vai trazer felicidade. Nem que seja uma felicidade apenas do seu interior, que é a que mais precisamos. Essa paz interior que excede todo entendimento que o Evangelho nos dá, é o que mais precisamos. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.